Boa noite, doutora Jaciene. É um prazer estar aqui com você para conversarmos sobre literatura, algo tão importante em nossas vidas. Meu nome é Flávia, sou estudante de pedagogia e eu estou aqui hoje para conversarmos sobre literatura em nossa região. Escolhi você, doutora, por admirar sua trajetória como educadora e como escritora. Obrigada. Para Vamos lá. começar, gostaria de saber como a literatura entrou em sua vida. Existe um momento marcante que a despertou para esse universo? Olha, boa noite, Flávia. Agradeço pela oportunidade dessa entrevista. E assim, a literatura ela entrou na minha vida em dois momentos. O primeiro momento foi no momento da alfabetização. Quando eu tinha em média 4 anos, meu primeiro contato com a literatura foi com a literatura de cordel. Meu pai, ele gostava de ler, ele lia e cantava a literatura, o cordel. E nesse tempo eu estava sendo alfabetizada e eu desenvolvi a leitura com a literatura de cordel. Meu pai ainda não sabia que eu sabia ler e ele foi trabalhar. Quando ele foi chegando no final da tarde, ele me escuta cantando. Aí ele entra, quando ele chegou em casa, eu estava lendo a literatura, o livrinho, o cordel, né, de forma cantada. Então, assim, a literatura marcou a minha vida em dois momentos, né? Nesse momento de alfabetização, né, com meu pai, que trouxe a literatura para dentro de casa, e no segundo momento foi quando eu terminei o doutorado. Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei da língua portuguesa. Eu fiquei na dúvida quando eu fui fazer a graduação, que eu fiquei entre letras e biologia, que eu gostava das duas. Aí fiz a opção por biologia, mas eu fiquei na dúvida. E aí eu cursei biologia, fui para o mestrado, doutorado. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu voltei muito cansada. Mas eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de estudar. E aí eu terminei o doutorado depois de escrever 200 e tantas páginas. Eu não queria parar de escrever. Só que eu queria algo mais prazeroso, mais leve, que não me cansasse tanto quanto escrever uma tese. E aí eu comecei a escrever. Voltei, peguei eu lembro meu primeiro texto que eu fiz foi de uma reportagem que eu vi de um beija-flor que fez um ninho em um orelhão, que é esse telefone público. E aí aquilo ali me despertou uma poesia. E aí, a partir dali, eu fiz meu primeiro texto, falando essa historinha do passarinho que fez o ninho ali. E depois disso eu não parei mais, eu escrevo sempre. Eu tenho uns 2.000 textos hospedados no Recanto das Letras. Mas, assim, eu gosto muito de escrever literatura infantil, gosto muito de textos infantis. Aí, assim, os livros, eu escrevo outros tipos, mas a literatura infantil me deixa muito encantada. Eu não sei se tem a ver com o fato dela ter entrado na minha fase de criança, de alfabetização, e aí a minha satisfação maior é quando eu escrevo um texto infantil. Qual o papel da leitura no seu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional? Você tem algum gênero literário preferido ou que goste mais de explorar e por quê? A leitura, ela é algo assim que não sai de mim. Eu sou de ler tudo que eu encontro, que palavras eu estou lendo. Eu não gosto de mandar áudio, de ouvir, de receber áudio, eu gosto da escrita. Eu quero ler, eu quero escrever, eu quero ler o que escreve ali. Então, há uma relação muito grande entre eu e entre a escrita, né? E a literatura é algo muito importante, porque ela vai nos ajudar na questão do conhecimento, né? Na questão da informação, ela vai facilitar também a escrita, porque quem vai lendo tem mais possibilidade de aprender, de descobrir coisas novas.
Então, assim, a leitura, para mim, é algo imprescindível na vida de todos. Eu não digo só do escritor, nem da criança, de todos. Entre tantos livros, qual o seu preferido? E o que faz dele tão especial para você? Olha, eu não sei se é em relação aos meus livros ou a outros livros. Depois eu vou citar um livro que eu li esse ano e que eu gostei muito. Então, assim, eu gosto de escrever, né? Esses aqui são os livros meus. Um livro que me encantou muito foi esse livro aqui, que fala sobre o autismo, O Mundo de Bem, um Universo Autista, né? Que aqui eu conto a história, né, de um menino autista e coloco informações e chamo a atenção de muitas coisas aqui nesse livrinho. Eu acho ele, assim, um dos livros que eu escrevi mais importantes é esse livro. Já mandei para outros estados, tem gente que adquiriu, e eu acho que ele é um livro muito importante. Porém, eu tem esse livro aqui que é da minha tese, que eu acho muito importante. Ele é um livro que serve principalmente para professores. Eu falo da identidade do professor. Mas de um segundo livro que me encanta. Eu tenho esse livro aqui também. Esse livro aqui é um livro de poesia que eu escrevi com a minha irmã Regiane. Participo de várias antologias junto com vários autores nacionais e internacionais. Esse aqui também é uma antologia que eu faço com vários autores. Mas esse livrinho aqui, eu sou apaixonada por ele. A Girafinha Felícia. Então, por que eu gosto tanto desse livro? Ele está ligado com as emoções. Então, assim, as emoções infantis. Muitas vezes a gente coloca de lado as emoções da criança. E é muito importante. Muitas vezes o adulto tem um trauma, tem um problema por conta do que aconteceu quando criança e não foi devidamente observado, devidamente cuidado. E esse aqui eu abordo uma questão que é a questão da depressão infantil, né? A tristeza, que começa com a tristeza e que deve ser observado pelos pais e por cuidadores. Então, esse livro, assim, eu acho ele muito importante. São 2 livros, eu não digo um só, eu digo 2, porque são temas muito relevantes para a época, principalmente depois da pandemia. Um é esse que fala sobre autismo e esse que fala sobre as emoções infantis, as emoções da criança. Nesse caso, eu falo de A Girafinha, porque eu também gosto de escrever meus livros infantis sempre relacionando com um animal. Então, eu tenho um outro que trata da educação especial, que é Gastão o Caracol, mas esse aqui é o mais novo. Eu fiz agora em 2024, nem lancei ainda, mas eu acho ele de suma importância para os pais, para a escola, né? Para professores e para todos. Eu acho ele muito importante. E tem um livro que eu li, que não é da minha autoria, é da autoria de Rache, que é Escutas é Ninguém. É um livro que ele é de autorreflexão. Então, eu acho assim um livro muito importante. Ele compara Zé Ninguém com as pessoas comuns, com aquelas pessoas que tão comuns que ele segue o que os outros falam. Então, esse livro, Escuta Zé Ninguém, é um livro que não é da minha autoria, mas eu acho que é um livro bem interessante. E da minha autoria, eu cito os 2, que é A Girafinha, Felícia, e Bem, né, O Mundo de Bem, um Universo Autista. Como surgiu a vontade de escrever e publicar seus próprios livros? Quais foram os maiores desafios que enfrentou nesse processo? Existe alguma mensagem ou tema que você sempre busca trazer em suas obras? A escrita de livros começou desde que eu terminei meu doutorado, que eu transformei a tese num livro. E depois, essa questão do infantil, né,
de escrever poesias, né, de escrever historinhas infantis, surgiu também pela proximidade que eu tenho com os meus sobrinhos, né, com meus sobrinhos netos, que me chamam de avó, que são meus netos. Então, eles me impulsionaram. Então, eu tenho duas pessoinhas que me ajudaram muito na produção de livros infantis, que é Nicole e Eva. Então, elas duas, me impulsionavam a criar novos textos. E a vontade de escrever um livro é que a gente sempre gosta, que é escrever um livro, é como algo da gente, acho que é um filho, e a gente quer, né, escrever um livro, quer divulgar aquela ideia que a gente tem. E eu sempre busco alguma temática que seja, de certa forma, educativa também, né? Como eu sou da educação, eu busco sempre o lado educativo, o lado informativo, que para despertar as pessoas também. Então, assim, agora eu tenho um livro que está na minha mente, que é a questão de doces, né, da questão da criança que come muito doce. Eu fui em uma escola e um menino pediu que eu fizesse um livro voltado para a questão de por que a criança gosta tanto de doce. Então ele pediu. Então, eu acho que isso é interessante, que a alimentação também é algo importante, né? A gente discutir a alimentação, a gente colocar para a criança o limite com questão de doces. E foi um pedido de uma criança, então isso é um livro que eu estou trabalhando. Com relação à dificuldade do livro, um livro não é barato para a gente fazer um livro, mandar para a editora, fazer todo aquele processo de capa, de correção, de impressão, sai caro. E as pessoas não têm muito hábito de ler, eles não dão muito valor à leitura. Então a gente escreve, eu escrevo não para vender o livro, eu escrevo para lançar ideia, porque as pessoas preferem não comprar um livro. Eles preferem, muitas vezes, investir em algo que não tem nem tanto valor, mas para a questão do livro, eles não investem muito. Mas, mesmo assim, eu acho que me faz muito bem eu escrever, né, deixar aquilo registrado. Quem sabe, mais tarde, no futuro, bem lá, as pessoas veem aquele livro como algo assim, isso aqui foi muito importante, a gente não valorizou tanto, mas é algo importante. Então, assim, é a questão também econômica, e você vai fazer mais por amor, porque para você comercializar, viver de livros, de venda de livros, só para os grandes autores, né, para Ziraldo, mas a gente, mesmo assim, o escritor, ele não desiste não, ele vai lá e ele está bem querendo escrever, ele está querendo colocar a ideia dele, e como eu falei, as minhas ideias são ideias para chamar a atenção de algo bem educativo, de algo necessário mesmo. Então é assim que eu faço meus livros, sempre vou para a temática, agora eu vou para a temática de alimentação, que foi o pedido do menino. Quais autores ou livros mais influenciaram sua trajetória? Se pudesse recomendar um único livro para alguém que está começando a ler, qual seria e por quê? Olha, eu tenho vários autores que eu gosto. Eu gosto muito de Ruth Rocha, que eu acho a leitura dela muito engraçada, apesar de ser uns textos bem grandes, mas eu gosto de Ruth Rocha, que é infantil. Eu gosto de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é do meu tempo de criança, eu gosto também. Gosto de Clarice Lispector também, ela é mais para adulto, não é bem do parte de criança. Como eu falei, eu recomendo aquele livro para adulto, aquele livro de Escutas é Ninguém. E assim, se eu tivesse que recomendar um livro hoje, diante da temática, diante da problemática, eu recomendaria meu livro. Eu recomendaria O Mundo de Bem, um Universo Autista. Aqui não tem tudo, mas aqui tem
as ideias, tem as dicas para as pessoas saírem e buscar, né, mais informações. E eu acho que é assim, a gente não conta tudo num livro, a gente dá uma dica para as pessoas buscarem. Eu escrevo para um jornal online de Salvador, Camaçari, e um no Rio de Janeiro, interior do Rio. E aí o que é que eu faço? Eu pego as matérias, eu faço as matérias e de uma página e coloco lá. Não vai ter tudo, mas ali e coloco a referência que é para as pessoas que querem se aprofundar ir lá e pesquisar. Então são vários temas. É, falei sobre estereotipias, agora nesse período eu estou escrevendo muita coisa sobre autismo, e eu deixo lá na página e vai para vários online, vai para vários países, e lá tem as informações e as pessoas vão buscar. Então, de vida bem curtinha, e aí assim, é igual o livro a gente quer também que o livro saiba, vai com a informação e as pessoas se aprofundem. Como você percebe o cenário literário em nossa região? O que pode ser feito para incentivar a leitura e a escrita por aqui? Ultimamente, eu acho que a leitura e a escrita ela tem ficado para terceiro plano. As pessoas não querem mais ler, as pessoas não querem escrever, e também tem a questão da valorização. De gente que deveria valorizar, eles não valorizam, muitas vezes ocultam. Eu acho que não é só a parte do aluno, mas até na parte administrativa, a gente não vê assim muito incentivo à leitura, muito incentivo à escrita. Eu falo isso também como professora do ensino médio, que eu vejo a falta que a leitura e a escrita faz nesses alunos que chegam lá. Então, hoje, enquanto quem deveria incentivar não incentiva a leitura, que é a parte política, eu estou falando, não é política partidária, mas a política da casa dos pais e a política da escola, né? A política escolar. Então, a gente não vê um incentivo à leitura. A gente não vê algo voltado para a questão do livro, reunir, né, vamos fazer uma feira literária, que tem as feiras literárias aí em várias cidades. Então, assim, aqui não faz nada disso. Então, se tivesse uma feira literária na região, eu acho que Jiquié tem, mas eu acho que a gente não tem que pensar no nosso município. Eu acho que falta isso, esse incentivo, uma feira literária, para incentivar, né, os alunos, para incentivar também os pais dos alunos a ajudarem os seus filhos na questão da leitura e da escrita. Às vezes eu faço palestra nas escolas, eu vou e eu vejo também nesse momento eu vejo muito encantamento das crianças. Não são todas, porque claro que não vai ser todas, mas assim a gente percebe muito encantamento nas crianças, que falta realmente um incentivo. Se tivesse mais chamando eles para a questão do livro, a questão da produção, eu acho que eles aprenderiam muito mais. E a gente encerra por aqui a nossa entrevista. Quero desde já, doutora, estar lhe agradecendo por aceitar o nosso convite, por estar compartilhando a sua história conosco, sua trajetória. E eu acredito que a sua história que foi compartilhada, né, a sua história de vida, vai enriquecer o nosso documentário. E eu quero desde já estar agradecendo por você tirar um tempinho para estar conosco neste momento. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Eu agradeço. Eu esqueci de falar algo que, assim, eu sou encantada pela leitura e por livros infantis. Todos os meus livros, eu faço o livro e faço a caneca. Então, assim, esse aqui é a Girafinha Felícia, mas eu tenho da Girafinha, eu tenho de Gastão o Caracol, é a capa do livro. E eu tenho também a caneca do Mundo de Bem. Então, assim, eu sou tão encantada pela leitura e pelos livros que eu também faço a caneca, faço as canecas de acordo com a capa dos livros. E eu agradeço também muito essa oportunidade de estar aqui, né, contando a minha história para vocês, para um trabalho escolar,
mas eu acho que nisso aí, no trabalho escolar, também tem divulgação, porque as pessoas começam a falar, vai falando uma para a outra. Então, eu acho que esse momento é um momento também que me agrada, né? Eu também fiz um esforço para estar aqui. Eu estou indo viajar hoje, mas eu quis ficar aqui porque é algo que me encanta. E assim, quando se diz que é algo para a escola, eu sou professora há tantos anos, e tudo que fala que é relacionado com leitura e com escola é algo que me encanta e me aproxima. Então, eu também agradeço muito, né, essa oportunidade de estar aqui. Me coloco também à disposição para, em outras oportunidades, quando você precisar de mim, também estou aqui. Eu, assim, eu gosto tanto de ler que eu não paro de estudar. Eu estou estudando uma graduação em autismo, né? E estou estudando também psicanálise. E por que eu estou fazendo? Isso me ajuda nas minhas produções, né? De estar escrevendo. Então, assim, muito obrigada. É uma oportunidade também muito boa para mim. E eu me sinto também contente. Muito obrigada. Olá, meu nome é Flávia e hoje eu vou falar sobre o livro indicado pela entrevistada na primeira parte do documentário. O livro é Escute Zé Ninguém, de Reich. Vou apresentar o autor, o contexto da obra e como se encaixa na escola literária modernista. Reich foi psicanalista, escritor e cientista. Ele nasceu em 1897 na Áustria. Ele se destacou por suas ideias inovadoras e controversas na psicologia. Ele foi um crítico ferrenho das repressões impostas pela sociedade e lutou pela igualdade individual, que reflete em suas obras. Publicado originalmente em 1948, Escute Zé Ninguém é um desabafo de Reich para um homem comum que ele chama de Zé Ninguém. O autor critica a passividade das pessoas diante da opressão e propõe uma reflexão de liberdade, repreensão e autoconhecimento. É uma obra que envolve psicologia, política e crítica social e aborda questões relevantes até hoje. Embora Escute Zé Ninguém não seja uma obra de ficção, ela pode ser associada ao modernismo. O modernismo foi um movimento cultural que surgiu no final do século XIX e se consolidou no início do século XX, buscando romper os padrões tradicionais e explorar novas formas de expressões artísticas e literárias. No Brasil, por exemplo, ele teve o início com a Semana da Arte Moderna de 1922. Entre as principais características do modernismo estão a crítica à estrutura do poder, o uso da linguagem simples e direta e a busca por novas perspectivas sobre o ser humano e a sociedade. Reich, embora não seja um autor de ficção, ele compartilha esses valores do modernismo. Em Escute Zé Ninguém, ele rompe com as tradições ao desafiar diretamente as normas sociais e ao trazer uma linguagem acessível para um leitor comum. Sua obra, de certa forma, é uma extensão do espírito modernista para o campo das ciências sociais e psicológicas. Escute Zé Ninguém é um livro que desafia o leitor a enxergar a vida de um jeito diferente. Reich usa uma linguagem direta e questionadora que nos tira da zona de conforto e nos faz refletir sobre o nosso papel na sociedade. Foi muito interessante explorar essa obra e conectá-la ao modernismo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.